do estado vibracional profilático, a multidimensionalidade consciencial, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a projetabilidade lúcida propriamente dita, a atitude pró-projetiva e uma coisa seríssima, a projeciocrítica. Nós temos aí uma série de logias e dentro da argumentologia nós estamos falando aí sobre as causas da aura projetiva. A soltura, a predisposição, a fisiologia, para e por aí vai. Depois, os tipos mais frequentes de sinais específicos da psicosfera projetiva. O ar, o sibilo, o frontochakra, a vibração e a luz. Depois, os efeitos. 9 efeitos compondo, às vezes, a psicosfera projetiva. E que interferem, são coisa séria. Aceleração da digestão, alterações fisionômicas, alucinações olfativas, etc. Agora, depois nós temos aí a frase enfática. A autovivência do fenômeno da psicosfera projetiva, da projetora ou projetor veterano, prova, para com sim, a condição do amparo constante de função do amparador extrafísico. Você já vivenciou o fenômeno da psicosfera projetiva? Quantas vezes? Agora, nós queremos dizer que esse verbete tem 4 páginas, 36 logias e 5 máximos. Agora, aqui nós temos umas perguntas. Soma pode tornar-se em um macrosoma durante a vida intrafísica? Ao que tudo indica, de tudo que nós estudamos até hoje, não é possível isso. O macrosoma é uma coisa que é fixada e alterada, assim como tem, por exemplo, as paracicatrizes do psicossoma. Então, o macrosoma é alterado antes da pessoa entrar na vida intrauterina. De modo que depois disso não acontece nada. É mesmo na fase intermissiva da consciex. Fui convidado para iniciar os exercícios do Reiki, ou como diz o americano, o Reiki. Qual a opinião do professor com relação a essa prática? Olha, a prática do Reiki é colocar as mãos, aquela coisa toda que vem da antiguidade. Mas, para nós, é uma coisa que, se a pessoa gostar, é bom, de qualquer maneira, está mexendo com a energia. Mas nós somos mais favoráveis ao estado vibracional, arco voltaico e outras coisas mais que nós fazemos aqui, que é um pouquinho mais avançado, que a gente já fez mais pesquisa e que a gente usa. Mas aí é a pessoa que tem que decidir o que ela gosta. Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, a primavera chegou ontem, oficialmente, a institucionalização da primavera. E ela chegou ainda com frio, já tem muita flor, os passarinhos estão todos até perturbados, eu que moro no meio aí do afogamento do verde. E outra coisa, ela chegou ontem com o amarelo do tertuliário. Vocês já notaram que o amarelo, então, já chegou, a primavera já amadureceu o tertuliário, que já ficou amarelo, já dá para ver, etc. E hoje eu já fui lá para ver a cadeira da galera, ou seja, a galera, a turma que vai sentar para participar da galera. E outra coisa, vai ter um lugarzinho para a pessoa colocar, seja escrevendo ou usando o laptop, tudo arrumadinho. Lá vai ficar, eu achei a cadeira um pouco até granfina, mas o preço parece que está convidativo, é favorável, então... que ela está toda, gente, não é essa cadeira nossa aqui, essa aí, desse tipo, era melhor do que o jeito meu aqui, toda almofadada nas costas e no assento. Agora, vai lá que tem lá, você senta e vê como é que é. A coisa é séria. Agora, a gente vendo aquele povo tudo com laptop lá, eu vou até ter medo de vocês na hora que for falar, porque vai ser uma barreira de condições, né, de gente. Agora, é um circo perfeito, entende? E eu sou o palhaço que vai entrar no picadeiro. Agora, o que é que se passa? Vale a pena, do ponto de vista da Constituição, da situação. Uma outra coisa, a cúpula já está fechada, eles já vão começar a colocar agora o fogo. As armações todas já tem, o telhado já está caminhando, as telhas enormes que tem lá. E outra coisa, que tudo é muito composto. Não é um material só, esse material todo lá, é 3, 4 materiais juntos. É coisa bem avançadinha.
Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Ontem aconteceu um caso, mais um desses que a gente fala de sincronicidade aqui comigo. Eu levei lá para o holociclo um novo verbete que eu queria escrever. Então, paraconexão. O que é a paraconexão? É que a gente tem contato, qualquer assistência que você tem, ou contato que você tem com os outros, seja de um assistido, de um evoluciente, alguém carente, alguém que reclama, alguém que está a favor, você sempre está encontrando com uma conexão que você já fez antes. Você não está encontrando aquilo a primeira vez. De modo que isso é uma coisa séria. Agora, eu fui para o holociclo e comecei a redigir os casos. Dei até para a Adriana estudar, para a Mabel estudar, para ver o que é. Mas ninguém está sabendo o que eu estou fazendo. E vem depois para a tertúlia. Tem a tertúlia, a hora que acaba, vem o nosso amigo o Leonardo com uma série de pedidos, reclamações e choros no Muro das Lamentações devido ao processo do online. Que atualmente tem muita gente no Muro das Lamentações. Então, veja, é justamente a turma, você está entendendo, da paraconexão. Que isso tudo são amigos nossos. Amigos que hoje estão reclamando, que choram as mágoas, são viúvas, órfãos da situação. Então, tem um monte de gente reclamando. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Mas agora, antes, eu queria dizer o seguinte, porque está tudo dentro do processo da psicosfera projetiva, porque foi a projeciologia que levou essa condição para chegar nisso aí. Muitas dessas pessoas são da religião, uns ainda são do espiritismo, tem gente que está reclamando, inclusive processo da várias áreas, etc. Tal. Depois eu vou te pedir até para você dar também a sua colaboração sobre esse aspecto. Eu, de vez em quando, eu tenho que falar aqui para mostrar a nossa realidade. Por quê? Essas pessoas que são das nossas conexões antigas, seja dessa vida ou de outras vidas, estudam inseparabilidade grupo kármica. Nós temos que ajudar, a gente tem que fazer as pazes, a gente tem que entender. Agora, veja, isso é interatividade interconsciencial, é inseparabilidade grupo kármico. Nós não vamos perder. Eles não vão ficar livres da gente, nós não vamos ficar livres deles. De modo que o processo nosso é de pacificação. Eu mesmo já escrevi um livro, depois da Reorbex, que está cheio de consréu por aí, e eu escrevi um livro sobre o Homo sapiens pacífico, justamente isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para essas pessoas hoje, que aqueles que nós ainda não respondemos, eu vou responder aqui vários, como sempre, eu não vou usar o nome, que é para não estigmatizar as pessoas daquilo que nós estamos falando, que é o perdão pré-assistencial. Antes de mais nada, quando eu vejo um caso de heterocrítica, mesmo quando esse caso é totalmente patológico, gente do AVA, da consciência terapia, gente da psiquiatria, gente da psicologia clínica, eu mando o meu perdão pré-assistencial. É a primeira coisa que eu faço. Eu abençoo essas pessoas e quando eu vejo qualquer coisa, a gente exterioriza energia de fraternidade ou coloca na TENEPS, quando se tem o endereço e a situação toda. De modo que essa turma de ontem, eu usei justamente isso. Agora, o que são essas heterocríticas que eles têm feito? Nós aqui, eu quero expor, nós acatamos com muita alegria, sem masoquismo, as heterocríticas úteis. Contudo, nós também rechaçamos, de igual modo, sempre, as heterocríticas quando elas são anticosmoéticas e assediadoras. Isso, então, a gente tem que mostrar que nós não nascemos ontem, que a gente não está aqui também para brincar. Agora, nos blogs, os Orkuts e os bancos, vamos dizer, de lamentações, ou, se vocês quiserem, os muros de lamentações da internet, nós encontramos excessivos exibicionismo. É muita gente que se exibe nessa história toda. O Adorno já tinha falado disso na década de 60, quando a televisão estava começando, internacional. Então, veja, exibicionismo pessoais e grupais de pessoas ansiosas por se afirmarem, empregando, às vezes, corrosivos venenos íntimos, perfídias, calúnias, invencionices, factoides, e ainda, vamos dizer, que são bem inerentes a essas personalidades, nesse ponto, patológicos. Por quê? São verdadeiros assediadores intrafísicos. Elas, em vez, por exemplo, de combater a ideia, elas querem combater quem está veiculando as ideias. É o chamado argumento ad hominem. Então, essas pessoas, eu desejaria que elas viessem aqui,
Vem aqui para ver o que nós estamos fazendo, vem aqui para ensinar para a gente o que nós estamos errados, vem ajudar a gente. Não adianta estar tirando pedra à distância ou arranjando calúnia se a pessoa não está ajudando. Isso não é assistência. Outra coisa, se é turma da TACOM, que a TACOM é assim, faz aqui uma coisa bonita, faz a exibição pública da santidade e por trás poda tudo, tem cotoveloma, tem mágoa, tem ressentimento, tem tudo. Essa turma está mostrando justamente isso. Eles mostram a TACOM, falam-nos em determinadas condições que isso fica bem evidente. Então, dá uma pena danada desse povo. A gente quer ajudar. Mas agora, o que é que faz? Eles deviam vir aqui e ver como nós somos. Então, eu vou mostrar só algumas coisas, pouco a pouco, para vocês, como é que eu peguei e pincei alguma coisa para vocês saberem. Agora, veja, são indivíduos homens e mulheres. São infelizes, no caso, são mal-amados, viúvos ou órfãos conscienciais, no caso, assediadores intrafísicos. Por quê? Eles são recalcitrantes. Eles defendem abordagens primárias, imaturas, superficiais, superemotivas, muitos que devem ser até pacientes de psiquiatria, porque devem receber as nossas correntes de pensamento positivo e as energias assistenciais. Mas eu acho que tem até dificuldade de receber isso. Por quê? Eles estão querendo acabar com a gente. Então, em nosso caso, são sempre convidados a comparecer diretamente nos debates da tertúlia. A tertúlia foi feita para isso. Agora, a fim de sermos esclarecidos, informados do ponto de vista também recíproco. Eles vêm aqui e vão ver o que nós estamos fazendo na prática. Por quê? Falta desconfiômetro nesse povo. Eles escutam falar, inventam as coisas, não tem mancômetro. Agora, venha, viva a situação. É isso aqui, ó. Vamos usar o princípio da descrença. Só acredita naquilo que você viu. Vem ver as coisas conosco, vem ver o que nós estamos fazendo. Outra coisa, estão reclamando que eles querem que eu seja do jeito que eu era há dezenas de anos aí para trás. Tem 542 pessoas que vieram para cá. Hoje eu estou ocupado, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar por conta para tomar Coca-Cola com esse povo toda hora? Sorvete lá na oficina de sorvete? Gente, como é que é? Como é que eu teria feito meus livros? Esses livros aí de mais de 1000 páginas, como é que eu teria feito sem isso? Como é que é possível? Então, veja, esse é o motivo de evitarmos dar os nomes da maioria das pessoas que remetem perguntas invectivas de toda a natureza para esse curso de longo curso que nós fazemos aqui há 6 anos, onde nos esforçamos para executar atares teáticos. Eles não querem atares, eles querem só ficar na TACOM e fazendo média com todo mundo. Eles são da turma do curso pré-primário, que é tudo rosa, água com açúcar, tudo bonito. Eles não... Por exemplo, eu não vi nenhum aí que tenha pego alguns verbetes, por exemplo, 10 verbetes, e liquidado com os verbetes. É isso que nós queremos, para nos ajudar, para enriquecer as nossas pesquisas. Eles não querem fazer pesquisa, eles querem combater. Agora, em geral, é bom sempre informar. Nós descartamos todos os argumentos ad hominem das questões remetidas para a tertúlia, porque os interessados devem esquecer a nossa pessoa. Eu não valho nada, eu estou cheio de defeito. Eu vivo falando isso aqui. Eu sou um pré-serenal igual aos outros, mas agora, eu quero ser desperto, estou fazendo força para entender evoluciólogo. Agora, se eles querem seguir com seus guias cegos, o problema é deles. Eu não sou contra o direito da pessoa escolher a vida dela, não. Ela escolhe como ela quer. Eu defendo, até com a minha vida, o direito dela se expressar. Isso é que é a democracia. Nós temos aqui democracia até para selecionar os temas que nós falamos, que é a eleição diária. Então, veja, agindo assim, nós cortamos as longas correntes de assédio, de acidente, de percurso parapsíquico que chegam até aqui conosco. Por quê? Aquilo já vem de muito, um passa para o outro, forma aquele grupo. A hora que bate aqui, a gente corta aquilo. E a gente faz o processo do isolamento parasanitário dessa história. Então a gente ajuda eles, porque corta aquela corrente negativa que eles estão enviando para o cosmos. Então o processo de desassédio mais eficaz e imediato, ante os saudosistas da baratosfera, seria bom eles virem aqui, que a gente ia dar para eles alguns verbetes, igual esse, que é o embaixador de lá, abstinência, acima da abstinência da baratosfera, entende? Que são os nomes incluídos nos pedidos das nossas TENEPs, muitos desses. Então, vamos todos fazer as pazes entre todos os compassageiros evolutivos. Por quê?
o attachment, ou seja, o problema da interação, ou as paraconexões interconscienciais, vem não somente desde a antiguidade, mas desde a fase evolutiva da subhumanidade. Eu acho que aqui, por exemplo, mas o Arlindo, por exemplo, quando a gente era tigre e girafa, nós estávamos juntos já. Vocês estão entendendo o que quer dizer de subhumanidade? Então, como é que faz? Então tem a Serena, o Rousseau, tem a Crystal lá em casa, está entendendo? A Pops, que é a gatinha, está entendendo? A Mima, todo mundo é gente que está junto conosco. Então, veja, foi por isso que eu redigi e publiquei o compêndio Homo Sapiens Pacífico, depois da publicação do livro Homo Sapiens Reurbanizados. Agora aqui, algumas coisas. Eles falam que eu contava piada e era acessível e sociável, que hoje eu não sou mais. Vocês acham que eu sou assim? Quer dizer, eles não... Quantos anos que esse povo não tem convívio comigo? Eles estão chutando tudo, não me conhecem, não me veem, não sabem. Então, agora veja. Agora aí. Eles querem que nós vamos continuar fazendo média, que a gente fica repetindo o passado. Agora veja, eles querem o código de conduta, que eles estão reclamando que nós temos aqui um código de conduta rígido para viver, que nós estamos querendo fazer a Proex, essa coisa toda. Veja, no Espiritismo, o primeiro livro que eu publiquei sozinho chamava Conduta e Espírito. Olha a incoerência desses caras. Como é que é possível um negócio desse? O Conduta e Espírito já tem meio século. Agora aqui. Eles falam que nós estamos usando todos os mecanismos da religião. Veja, eu meto o pau em religião aqui, desanco tudo, mas defendo a pessoa religiosa do jeito que ela quiser. Mas a nossa filosofia chama-se universalismo. Ela é sem dogma. Não tem tabu. Nós não temos a Federação Espírita Brasileira ou qualquer federação nos dirigindo. As pessoas aqui têm... Eles não sabem o que é instituição conscienciocêntrica. O processo democrático, eles não conhecem os nossos estatutos sobre esses assuntos, não sabem nada. Então, veja, o meu processo, por exemplo, eles acham que nós aqui temos certezas absolutas. O que é que nós falamos aqui? É justamente o contrário, pois é o princípio da descrença, que tudo isso é a minha incompetência. Eu vivo falando, vocês veem que de vez em quando o povo pergunta para assim, eu não sou competente para isso, eu não sei o que é isso, eu não sei tudo, bolas. Estou tentando ver se vejo algumas velas na minha frente, porque holofote é só eles que sabem. Esse é que tem holofote, eu não tenho. Agora, então, veja, eu sou contra o perfeccionismo, eu sou do detalhismo. Isso eu sou. Agora, perfeccionismo, eles acham que eu sou do perfeccionismo. Por quê? Isso incomoda essas pessoas. Eles não querem se disciplinar, não querem se organizar, não querem ver a coisa mais séria. Agora, veja, precisa de saber deles, qual é a sua mega GESCOM? Qual é a sua gestação consciencial que você já fez até agora? Manda para a gente os livros que vocês escreveram, que nós também vamos criticar seu livro. Manda que nós vamos estudar. Se for bom, nós vamos ser a favor, vamos falar. Isso aí precisava. Agora veja, eles não entendem o processo nosso de detalhismo, a técnica de detalhismo. E hoje, por exemplo, nesse verbete tem um detalhe secundário terrível. Eles nunca vão pensar uma coisa dessa. Vocês vão olhar lá, ó, que na página 30, está lá o número 3 da bibliografia, está... Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Conscienciologia. Os dois primeiros S's da associação são de outra fonte. Agora veja, isso é terrível, ninguém olha uma coisa dessa. Esse é um detalhismo secundário, mas nós olhamos que é o processo do confort. Agora, outra coisa, eu sou do princípio da descrença, e é o que nós seguimos aqui. Sou contra as religiões de modo geral, porque nós já praticamos a TENEF, que substitui perfeitamente tudo que diz respeito à religião. E outra coisa, não fazemos doutrinação de nada. Uma outra coisa, estão combatendo com tudo quanto é arma a dupla evolutiva. Então, dá nada a vida com dupla evolutiva. E há muito tempo que eu não vejo tanta, sabe, criancice junto. Uma outra coisa, eles são repetidores de vida passada. Eles dizem que nós aqui somos homens tristes, que isso é uma religião de homens tristes. Gente, vocês acham que nós somos tristes? Tem piada aqui todo dia. Como é que é possível isso?
Não entendo. Uma outra coisa, e tem outras coisas também, que eu era questionador, que hoje eu sou um chato, que eu não questiono nada. É possível uma coisa? Eu mesmo agora estou questionando vocês, presta atenção. Agora, que eu tinha... isso aí que eu quero explicar bem. Eu tinha mais traições ontem do que hoje. Eu nunca tive amigos nessa vida tão sinceros e corretos do jeito que eu tenho aqui com vocês. Agora, eu vou ler para essas pessoas daqui a pouco os totais do povo que tem aqui para eles saberem o que nós estamos passando. Outra coisa, eles acham que eu fiquei velho e que estou caduco. E eles usam aqui, ó, numa da que mandou aqui, que a pessoa caprichou muito aqui, que ele está usando a expressão anos atrás. 2 vezes na mesma página. Eu estou só falando, viu, meu amigo? Você precisa estudar um pouco de conformática. Vem aqui que nós vamos te dar umas lições sobre esse assunto. Que isso aí eu tenho que falar, porque está tão ruim aqui. Tem, então, um que é 10 anos atrás. É muita coisa. Agora, outra coisa séria também que tem aqui é o seguinte. Está aqui. Já estava no livro dele, que era bem caro para os meus padrões. Isso é a pessoa falando. Que os meus livros antigos, ele era bem caro para os padrões deles. São os livros psicografados, alguma coisa. Então, esse aí deve ser do livro, por exemplo, lá Coração para Coração e outras coisas nesse sentido. A turma chora. Agora, ó, eu quero ler para a pessoa só algumas coisas. Eu quero dizer para você que antes eu nunca tinha conseguido isso aqui. Nós temos hoje uma holoteca, que é uma biblioteca grande, só de livro tem mais de 80 mil. Só de artefatos saber são 699.645. Só de dicionário são 5.230 e tantos. Agora, nós temos aqui, em Foz do Iguaçu, que vieram para cá, 542 voluntários que vieram para cá. Só que no CEEC tem 232 voluntários que trabalham com a gente. Nós temos 34 autores do Holociclo já publicados. Vocês não leram esses livros, vocês não estão sabendo o que está se passando. Nós temos aqui, só aqui dentro, mais de 100 professores. A maioria tem curso superior. Nós temos 66 empresários da comunidade conscienciológica aqui em Foz. Tem 56 psicólogos da comunidade. Tem 41 médicos dessa comunidade. Tem 30 engenheiros da comunidade. Tem 15 administradores e por aí vai. Fora biólogos, advogados e tudo mais. De modo que isso aqui também eles não estão sabendo, que é o processo das nossas pontuações do CAEC. Que seria bom eles também ficarem sabendo oportunamente o que se passa. Agora eu vou pedir para a Ana para falar o que já aconteceu, porque isso não acontece só com eles. Acontece às vezes até com gente que está trabalhando conosco, que são voluntários, que tem problema, que a gente tem que esclarecer. Mas explica aí para nós. O que aconteceu com você agora recentemente? Uma vez recente fui dar um curso em Florianópolis, curso nessa área de parapsiquismo, projeciologia. E aí eu estava usando vários temas relacionados à temática do curso, que eram verbetes da enciclopédia. E eu uso porque a gente usa, aprendendo os temas, você vai incorporando aquilo, as ideias e tudo isso. E o que eu observei foi uma preguiça muito grande, pessoal, de enfrentar os temas da enciclopédia. Então, tinham várias colocações, algumas meio em tom de brincadeira. Esses aí não falam nada da enciclopédia. Em tom de brincadeira, assim, como se eu quisesse me promover pelo fato de eu estar usando os conceitos da enciclopédia. Eu falei, gente, a ciência ela anda, ela vai andando, vai desenvolvendo, e para isso que a gente está utilizando. E um outro curso, no ano passado, do mesmo tipo de curso, mas foi em Belo Horizonte, que um aluno escreveu na ficha de avaliação que a professora utiliza bibliografias que a gente não tem acesso, que é o caso da enciclopédia. Já tinha sido lançados os 240 verbetes, que ela deveria usar o projeciologia. Então, quer dizer, a pessoa queria ficar presa na questão quer falar passada. Só naquele curso deles. Eles não acompanham. E criticam a gente pelo ato de estar utilizando os verbetes, está falando sobre os temas. Então, é muita resistência, muita preguiça mental para enfrentar a enciclopédia. Isso que eu observei. Tem essa resistência. Assim, agora, veja, se entre nós já temos pessoas assim, pensa bem os outsiders, aqueles que estão fora, a coisa é muito mais, os adventícios, aqueles que se perderam no meio do caminho, que a gente se separou, um foi para um lado, outro foi para o outro, isso é pior. Por isso a gente tem que entender essa turma,
abençoar todo mundo, mandar o pré-perdão assistencial, que isso aí é um dos temas meus de assistência, pré-perdão assistencial. Agora, gente, tem outra pergunta aqui que acabou de chegar. A semana passada você abordou as projeções de consciência contínua. E eu sempre quis entender melhor a escala do estado da autoconsciência contínua. Capítulo 486 de Projeciologia. Essa escala tem um paralelo com a escala evolutiva? Sim, tem. Mas agora precisa ver como é que você coloca. Mas a escala mais correta é essa escala evolutiva das consciências, que são esses 14 níveis. Esse aí é melhor porque é mais didático, mais claro, e não tem tanto detalhe do jeito que nós falamos na outra escala lá da autoconsciência contínua. Lá a escala da autoconsciência contínua. Aqui é a escala evolutiva do ponto de vista geral. Agora veja. A mim parece que pré-despertos comuns como eu, estamos ainda no estágio das provas. Isso é correto? Sim, a maioria está. Mas você tem que ver o seguinte, você já deve estar no final das provas. Então é preciso ver a hora que começar o outro estágio, para onde que você vai. O estágio da ética corresponde ao desperto? Não, ele já corresponde a processo até mais do que o desperto, depende do que é. É o estágio da cosmoética. Agora, outra pergunta. Em caráter, página 29, é mencionado o caráter motor, sensitivo, sensorial e parapsíquico. Logo abaixo é citado 5 tipos mais frequentes de sinais da psicosfera. Poderia relacionar os caracteres correspondentes aos 5 tipos expostos? Olha, isso aí agora você tem que estudar lá e ver o que é que você acha, de que modo que está. A coisa mais séria é que eu dei o básico. Agora, detalhes e fazer vamos dizer aí, o quadro geral, o algoritmo, isso eu deixo por sua conta, que a gente tem que ampliar aí para ver o que você entendeu. Qualquer coisa, manda o algoritmo que você faz para a Rosa, que ela faz uma geral no assunto e vai dar a opinião dela também. Isso aí é importante para ele. A Rosa é matemática, é doutora em algoritmo. Eu estou falando em fazer o algoritmo tipo médico. Não é um algoritmo apenas matemático, mas é o de objeto objetivo do tema, e não apenas de equações ou de termos de equações, mas termos do mental soma, que isso aqui é que interessa aqui da parte prática também. Agora, esses 5 tipos, o melhor é a pessoa estudar. Eu dei aqui várias listagens para a pessoa ver. Só essas 3 básicas, as causas, os tipos e os efeitos, vale a pena a pessoa pensar, para ver o nível que ela está aí dentro. Professor Valdo? Sim. Na última folha, página 30, na frase enfática, eu gostaria de saber, um projetor veterano, qual o percentual que ele sai do corpo sozinho e qual o percentual que ele sai com o amparador? Depende do nível de veteranismo, ou vamos dizer, de traquejo, de experiência que ele tem, né? O projetor veterano vai chegar a um certo nível que ele faz o que ele quer. Então vai chegar um ponto que vai ser igual ao serenão. Ele entra e sai quando ele bem entender. Sem porta nem janela no corpo. Ele escorrega quando ele quer. Agora, o que se passa? O veterano, quando começa a funcionar mais e começa a dominar os processos da projetabilidade lúcida, ele tem que usar determinados macetes, que são as técnicas iniciais, para ele se predispor, naquele momento evolutivo, a sair do corpo. Isso, cada um tem que criar sua técnica pessoal. Agora, aí nesse ponto, quase sempre, ele vai chegar a um nível, depois de algum tempo, alguns anos, às vezes praticando a tenepse e tudo mais, que ele vai conseguir sair do corpo em qualquer circunstância humana ou física que ele queira. Entende? Então isso é muito bom. Foi por isso que eu, por exemplo, cheguei até dar aula para presidiários, para eles saírem do corpo, porque estão presos mesmo, não podia sair, o jeito era sair. Agora, depois teve um homem que fazia uma técnica que podia matar as pessoas, que apertava a pessoa. Então, exprimia o psicossoma de dentro do corpo humano. É assim que eles explicavam. Não, você espreme, que salta o caroço. Entende? Agora, isso mata a pessoa. Então, isso tudo foi aplicado, principalmente em presídios do estado de São Paulo. Teve gente que morreu na cadeia. E chegava lá, o médico falava, não, colapso cardíaco, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso aí depende
do praticante ou da mulher. Entende o que está fazendo? No caso das suas projeções com tal mal que você conta, aqueles casos são devido à assistência? Aquele estava com projeção assistida, aquele não era só eu. Mas era por causa da assistência que a equipe tinha que fazer. E outra coisa, ali era um processo didático. É como se eu estivesse lá, servindo de cobaia, para expor um processo de uma técnica diretamente com os alunos. Então a situação ali era diferente. Agora, o problema é quando a pessoa é sozinha, é outra coisa. Né? Ela é sozinha. É ela mesma, pela própria vontade, é ela que faz aquilo. Agora, veja, quando o projetor se torna veterano, e ele é da assistencialidade, ele, por exemplo, é tenepsista, por exemplo, ele nunca está sozinho. Você está entendendo? Mas, então, a gente está falando sozinho, é quando ele decide sair do corpo. Então, a decisão foi dele. Ele vai ser ajudado, sempre vai ser. É sempre assim. Então, isso a gente tem que ponderar e ver com calma. Entendeu? Cada um. Quem é que está com o microfone agora? Vou aproveitar aqui e perguntar, então. Na página 27, na parafatologia, na última linha, tem assim, atitude pró-projetiva e projeção crítica. Sim. Você dá para relacionar uma coisa com outra? Sim, a atitude pró-projetiva é aquela pessoa que deseja, de qualquer modo, fazer projeção, mas com uma intenção positiva de assistência. Essa pessoa, ela não está pensando só no egoísmo dela, nos interesses dela, ou em todos os caprichos que ela possa ter a respeito de outra dimensão. Ela está querendo ajudar os outros, entende? É diferente. Agora, a projeção crítica é a hora que a pessoa faz a projeção, que é a coisa mais séria. Depois, qual a crítica que ela faz ao fenômeno? Como é que ela examina o conteúdo do fenômeno? Como é que ela vê a natureza daquele fenômeno? Por que é, por exemplo, que a projeção aconteceu comigo? Ela vai perguntar, por que aconteceu comigo? Isso é muito importante, para ver qual foi o objetivo. Por que eles estão querendo que você saia do corpo? Qual o interesse disso? Que ajuda você vai prestar aos outros? Você vai contribuir para a qualidade, melhor qualidade de vida da humanidade? Senão não adianta nada. Porque a gente veio para usar esse corpo, não é para sair. A saída é paradoxal. Ela é outra condição. Entendeu como é que é? É preciso ter um objetivo muito sério para a pessoa sair do corpo com lucidez, de uma maneira cosmoética e positiva. Agora, o caso todo é o seguinte. Gostaria de saber por que o senhor faz ataque ad hominem contra o Chico Xavier, sendo que o senhor deveria falsear as ideias na obra do Chico. Não. O problema todo é esse, não. Eu faço o negócio do Chico, está vendo? Esse aí dos tais que tem cotoveloma com o espiritismo do Chico. Eu quero dizer o seguinte, o Chico, eu quero falar, claro, vê se me escuta direito. Ele é um completista da TACOM. Agora, quem é que não tem trafar? Eu tenho, você tem, ele teve. E ele sabia disso. Ele mesmo falava que ele não era Francisco, que ele era um cisco. Dentro do processo dele, porque ele era cheio de problema. Agora, eu sou obrigado a falar porque vocês ainda mantêm uma imagem do Chico totalmente errada. Eu ajudei em parte fazer essa, ou pelo menos permanecer com essa isso aí foi um erro também, mas eu precisava, porque eu já peguei o bonde andando. Quando eu peguei o Chico, eu já estava trabalhando há muitos anos, trabalhei com ele 10 anos. Agora, tudo que eu fiz foi para manter a árvore mística do Chico, para ele virar o santo do Espiritismo, que ainda não havia um santo. Que o Bezerra de Menezes, esse do filme, ainda não é santo, não. O Chico é que foi feito o primeiro santo do Espiritismo. Agora, o que se passa? Ele queria era isso. E outra coisa, é o que a turma faz. Mas agora veja, qual o santo da Igreja Católica que é perfeito? Não existe isso. A mesma coisa, ele, como santo do Espiritismo, ele era perfeito? Não era. Então, a primeira coisa, presta atenção, sai dessa. Eu não gosto de falar nisso, mas agora eu sou obrigado a falar, porque está todo mundo entrando online, eu tenho que explicar que essa situação. O problema todo, meu amigo, é o seguinte, o Chico era uma pessoa humilde, como ele falava, bem simples. Mas, por exemplo, você tem barbeiro que faz sua barba todo dia? Alguém aqui tem? Ele tinha barbeiro que fazia barba todo dia, a maior parte da vida dele, depois de adulto. Lá em Uberaba ele tinha.
Ia lá para fazer a barba. Por quê? Ele não gostava de pegar na navalha, ou pegar no agilete, ou aparelho para fazer a barba. Entende? Por quê? Ele tinha problema do passado dele, da auto-retrocognições e coisas dele, de Joana louca, porque naquela ocasião ele avançava nas pessoas e fez mutilação até na cara dos outros. Nas mulheres daquela época. Então, vocês vejam bem como é que é. Agora, eu vou esconder isso. O Chico hoje, eu quero dizer, meu amigo, o Chico está em posição melhor do que eu, do que você. Está ótimo. Ele, logo depois que ele dessomou, encontrei com ele, o Emmanuel esteve aqui, o Emmanuel já está renascido na Itália para trabalhar com o negócio que resta dele de igreja católica, que é o ranço que ficou. Agora, isso é a minha opinião, a sua você tem. Eu aqui falo o que eu posso. Agora, veja, ad hominem por quê? O Chico nem está aí. Ele é uma personalidade pública, nós podemos analisar do jeito que a gente entender. Ad hominem que nós estamos falando é o seguinte, é a pessoa que eu estou falando aqui de um tema, em vez de você falar do tema que eu estou falando, você vem falar contra a minha pessoa. Isso é o ad hominem. É bom você examinar o que significa as expressões latinas. Está interpretando mal o problema. Agora, outra coisa. Pelo que estudei na Conscienciologia, há muitos conceitos originários da obra do Chico que o senhor utilizou na obra projeciológica e conscienciológica. O que o senhor acha? Não há dúvida que tem, mas não é na obra do Chico, não. Eu passei 214 anos fora do corpo. Eu estudei isso tudo antes de ressomar. E outra coisa, quem estava com o Chico antes do Emmanuel chegar, fui eu, e ele sabia disso. Outra coisa, ele sabia que eu era o Zéfiro. Isso eu só falo hoje, porque eu não podia falar antes. Sem falar nada, criou esse monte de coisa contra mim, que eles falaram que eu era o anticristo, quando eu deixei o movimento espírita. Então, como é que fica? Agora, eu quero dizer para você, já existem centros espíritas no Rio de Janeiro que estão lendo a minha obra da Conscienciologia. Isso é bom vocês saberem, vocês estão atrasados. Já tem gente, depois de 42 anos que eu deixei o movimento espírita, que já não acha que eu sou tão anticristo assim. E nem também acha igual vocês, que acham que eu estou caduco. Vem aqui e vamos ver se eu sou caduco. Em 1966, quando eu deixei o movimento espírita, 20 pessoas foram ao Rio. Eles queriam que eu participasse de sessão de desobsessão, porque eu estava louco. Aí eu falei assim, chama os psiquiatras que vocês têm confiança, e eles vêm aqui. E nós vamos chamar as pessoas para fazer um julgamento isento, para ver quem é doido. Eles não quiseram topar a palavra comigo. Eu desafiei, trazer 5 psiquiatras. Para me examinar, para ver se eu estava doido. A mesma coisa, chama 5 psiquiatras, vocês estão falando que eu estou caduco, e vem ver se eu sou caduco mesmo. Vamos ver quem é que tem mais lucidez. Eu acho que tira-tema é isso. Tem outro jeito, Roberto, que eu posso explicar isso aí? Eu acho que é uma saída. E eu sou do desafio, da energia, da palavra, do estudo, da pesquisa. Agora, ó, companheiro, venha cá, vem cá. Se você tiver dificuldade de dinheiro, você fala que eu vou pedir uns amigos aí que são mais abonados, eles às vezes pagam a viagem para você vir aqui. Você vem aqui e vai ensinar para a gente o que você acha que está errado. Ele é um dos tais que estava falando, esse aqui que está falando aqui. Então seria bom ele vir para nos ajudar. Nós aqui, ó, são 542 pessoas, à sua espera. Nós queremos pesquisar. Olha, tem 17 instituições conscienciocêntricas, tem 75 empresas conscienciocêntricas. Pensa nisso. Se você não conhece Foz, a gente vai te levar para você ver as cataratas, vai ter até um banho de loja da natureza, se você precisar, se você não conhece. É uma boa. E outra coisa, nós recebemos muita gente assim, não é só vocês, não. Tem gente de todo tipo. De modo que, ó, você é meu amigo, igual aquele outro, essa turma todo do grupo aí de vocês. Nós estamos juntos. Nós temos uma inseparabilidade grupo kármica. Perdoo as coisas dos meus trafares, como eu perdoo de vocês. Mas agora veja, vamos trabalhar, vamos pesquisar, nós temos que melhorar isso aí. Não podemos ficar assim. Como é que fica? Agora, nós aqui é o princípio da descrença, pensa nisso. E outra coisa, vamos deixar de ser criança e vamos deixar de ficar com essa preguiça mental, de empurrar com a barriga a lei do menor esforço. Vamos pesquisar, gente. O negócio está aí. Essa é da turma lá de São Paulo. Tem um deles que falou, o Valdo estuda demais. Ele não serve. Estuda demais. Isso foi o maior elogio que me falaram, logo depois que eu deixei o Espiritismo. Não siga o Valdo, ele estuda muito demais.
Quer dizer, então, para esse povo, eles acham que se você estudar muito, você fica caduco. É o que eles estão achando que eu fiquei. Tá certo? Então é bom a gente clarear aí. Agora, tudo é amigo nosso, desde a época que a gente era jaguar, onça, leão e girafa. Entendeu? A coisa é muito antiga. E outra coisa, vai prosseguir, né? Como é que fica? Mas você está vendo como é que é? Você está ouvindo aí? Outra coisa, será que ele já examinou o Cristo espera por ti? Nenhum deles falou nada disso. Olha, uma boa coisa, hein? Cristo espera por ti. Olha só o que o professor Osmar andou estudando o livro. Ele conhece o livro faz 25 anos. Você está estudando há quantos anos o livro? Pois é. Vamos entrar nessa. Esse livro eles não falaram. Pode falar. Na página 29, sim. Clarividência. Eu queria saber como explicar esse trailer aí. Deixa eu ver. Antes da projeção integral da consciência pelo psicossoma, o praticante pode experimentar a clarividência viajoura funcionando ao modo de projeção prévia, aviso de projeção ou trailer da projeção consciencial iminente, propriamente dita, e atuando, neste caso também, com o fator de rapport ou de intensificação da empatia necessária para os seres alvos visados e situados em outro ambiente intra e extrafísico. O trailer da projeção é aquilo que a pessoa, às vezes, nota uma aura, mas é uma aura positiva. Por exemplo, não é uma aura igual do epilético, que vê que vai ter uma crise. A pessoa nota aquilo que a gente chama o aviso ou o admonitório. É aquilo que vem que mostra determinadas sensações e condições ambientais e energéticas que a pessoa vai sair do corpo iminente daí a pouco. Comigo acontece muito isso. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, no escritório, quando a hora que for deitar agora, eu vou sair do corpo, porque tem um serviço fora, porque eu vejo uma consciência perto. Aqui já é um trailer. Eu já tenho a sensação do processo, o que vai acontecer. Agora, hoje eu percebo aquilo que Allan Kardec chamava de mediunidade impressiva. A gente já tem isso aí. Eu tinha entendido que era uma premonição da própria projeção. É isso mesmo, é uma precognição, premonição. Chega a ver a cena. Mas às vezes ela é simulcognição, porque é tudo imediato. Entende? Ela é simultânea. Mas é isso sim, você tem razão. Entende? É mais ou menos por aí. Pode falar. Professor, a gente poderia dizer que a psicosfera projetiva é uma paratecnologia em si? Por si só, uma paratecnologia? Só ela, se você atua com ela, já desenvolve essa parapsicosfera, ela é da paratecnologia. Se você está desenvolvendo, se você está atuando, se você está aplicando aquilo que você tem, não há dúvida que é. Porque ela, de certa forma, é um dos maiores motivadores à projeção, né? Porque você... Não é só motivadores, ela é um dos instrumentos para você fazer qualquer manifestação mais ampla nessa dimensão. Agora veja, quando você dessoma, você também tem uma parapsicosfera sua, extrafisicamente como consciência. Tem que lembrar disso. Outra coisa, você está de mental soma, corpo mental, o paracorpo do discernimento. Você também tem energia. Agora, as coisas são diferentes. Se nós já temos problema para analisar a gente nesse corpo com o energossoma, pensa bem os outros. Mas isso tudo existe. Uma outra coisa, você já viu lá no meu livro que eu falo sobre o rastro do psicossoma, que ele vai deixando aquela, igual um cometa. Isso tudo existe. Isso tudo é para a psicosfera. Também seria uma paratecnologia, de certa forma. Tudo é. Agora, a volitação etc. tal. E que o povo tem muita dificuldade. Tem gente que fala que voou fora do corpo, que teve volitação. Mas chega aqui, começa a fazer calúnia dos outros, enfrentar os outros, dar conta, eles não volitaram. Se uma pessoa volitou, ela começa a ter mais senso, mais consenso puro, cosmoético, ela vai ter mais discernimento, ela vai ter mais cosmoética, ela vai ponderar mais as coisas, ela vai dar mais seriedade para isso. Porque a volitação, ela dá assim uma expansão inicial da cosmoconsciência para a pessoa. Então, por exemplo, ela cura mini doenças do corpo. Quando a pessoa vem, ela vem com tanta energia que aquilo cura mini doenças dos órgãos e sistema do corpo. Então, volitação só, às vezes, já é uma terapia. Uma paraterapia.
Porque gera, de certa forma, também a reflexão, né? Só o fato da pessoa Pois ter mas experiência. ela vai ficar muito mais reflexiva do ponto de vista pessoal e do ponto de vista do andamento do trabalho dela. Ela vai fazer mais pesquisa. Por exemplo, essa turma que está falando, eles precisavam de fazer a habilitação correta, sem emoção de bicho, mas com discernimento, com intelectualidade, para ver. Aí eles vão começar a entender isso tudo. O problema como é que é? A condição, vão entender, por exemplo, o Chico Xavier, o trabalho que ele teve, a situação dele, sem exaltação de igreja católica e da angiologia, que eles colocam o Chico Xavier como se fosse, entende, serenão, e não é, coitado. Ele fazia muita força, a gente é que sabe. Eu vi. Outra coisa, eu também não estou falando, quando eu tirei de lá de Pedro Leopoldo, junto com os meus amigos, aquilo foi porque havia um escândalo contra ele, criado não só na família, em Pedro Leopoldo, como em Belo Horizonte, União Espírita Mineira, tudo que havia lá. Isso aí não se fala muito. E tudo começou através de um sobrinho dele, que depois morreu. A coisa toda é essa. Agora, a intenção foi essa, tudo assistência. Professor, a beatificação agora é transformá-lo em Kardec, né? Pois é, isso é a maior loucura. O próprio Chico achava isso uma loucura. Pelo seguinte, Chico era um temperamento com predominância do yin, era mulher. Allan Kardec era um temperamento com predominância do yang, era macho. Tudo dele, o negócio dele era muito bravo. Uma outra coisa, Allan Kardec era de uma lógica total na didática, na pedagogia. Chico Xavier nunca deu uma aula. Ele tirava o corpo fora de tudo isso. Outra coisa, Allan Kardec enfrentava a teoria da beleza, falava sobre o processo da verdade. Chico Xavier falava assim, eu falar de verdade? Nunca. Nem Jesus Cristo não foi falar nisso, eu que vou falar? Quer dizer, nem verdade relativa de ponta, ele nunca expôs nada. Esse povo não entende, não conhece Chico Xavier. Eles viram a aura de santo da história dele só e ficou nisso. Agora, o que vai fazer? Agora, essa própria emoção também dificulta a percepção da psicosfera e a própria projetabilidade, ao mesmo tempo que também dificulta e gera um medo até mesmo no processo projetivo. Agora, outra coisa, é bom também a turma que está ouvindo isso aí saber. Quando eles foram fazer lá o Instituto do Chico Xavier em Uberaba para fazer pesquisa, a primeira pessoa, segundo o que eles falaram, que eles foram procurar foi a gente aqui. E falaram para mim, se você entrar, nós vamos fundar lá o Instituto. Agora, o memorial com pesquisa, que é um verdadeiro instituto de ciência, que eles querem pesquisar a partir da personalidade do Chico. Eu falei assim, eu aprovo tudo, estou aí. Viro garoto propaganda ou velhinho de propaganda de vocês. Agora, veio aí, veja bem, veio o secretário de Educação do município de Uberaba e veio o presidente do Rotary, que estavam ajudando nisso. Eu, atualmente, não sei como é que está o projeto, mas a coisa está caminhando. E eu mesmo dei opinião lá para eles, o que eu achava, que era muito bom o processo de fazer pesquisa. Aonde tem pesquisa, aonde tem cultura, aonde tem educação, eu estou nessa. Eu falei com eles bem claro. Isso aí, nós estamos aí, a gente apoia tudo. Eu tenho até uns dados do processo deles, de vez em quando eu mostro às pessoas aqui, peço lá para a turma de Uberaba e da área de Uberaba para ajudar esse projeto. Que isso aí é uma necessidade, é uma coisa muito séria. Ovaldo, só lembrando que durante praticamente um mês e meio, eu lembro que você traía cada dia aquele material do que estavam fazendo, do memorial, e você colocava aqui à disposição de qualquer pessoa. Muita gente viu. Durante um mês e meio, ele trazia cada dia esse material, deixava na sua mesa à disposição de qualquer pessoa que quisesse ver. Já viram. Agora, eu acho que aquilo é muito bom, o processo lá do Memorial do Chico. Agora, aqui outra pergunta. Estou na pós-adolescência, estou começando agora na diplomacia. O fato de estar envolvido no contexto político, mesmo trabalhando na área de direitos humanos e integração mundial junto à ONU, me prejudicaria na vivência multidimensional? Não. Já que intrafisicamente me seria muito difícil estar em uma instituição conscienciológica, já que cada ano eu estou em um canto do mundo, o que o senhor acha? Leva os livros para você ler. Não esqueça do processo, principalmente do ponto de vista prático. E isso pode te ajudar muito. Olha o estado vibracional, o que você faz com essa situação, e não deixe de ler. Porque na hora que você lê, os amparadores vão ajudar você na questão da diplomacia. Agora, lembre-se lá do meu parente,
Vieira de Mello. Seja igual Vieira de Mello, mas agora tenha mais cuidado para o povo não te assassinar, porque entrou na política hoje, fora do Brasil. No Brasil é um perigo, é muita gente que está sendo morta. Isso aí, então, precisa ter cuidado. E foi isso que fizeram com ele. Ele não merecia aquela morte prematura, ainda podia fazer muito mais coisa ainda. Mas agora, a diplomacia é uma grande coisa, e o Brasil precisa disso. Olha, tem aí, só agora cá para nós, tem um ministro desse aí, a vida pública. Ó, mais uma vez, aqueles nossos amigos lá que reclamam, que é ad hominem. Eu não vou fazer ad hominem, não, eu vou fazer mesmo a crítica da pessoa, que é vida pública. Ela está aí, nós estamos pagando imposto, ela está dirigindo as coisas, a gente pode reclamar. Quem paga tem direito. Então, agora veja bem, tem o nosso amigo aí, que é uma vergonha. Dizem gente lá do Itamaraty, que eles vieram me falar aqui em Uberaba. Se aquele camarada entrou e é o nosso chanceler, qualquer um pode ser chanceler no Brasil. Eu estou só falando que isso aconteceu faz uns 6 meses. Ele ainda continua como chanceler, tá? É esse mesmo, você está pensando aí. Agora aqui outro. Às vezes tenho certos sonhos, projeções, quando estou dormindo. E no futuro próximo, aquilo acaba acontecendo. Você acha que isso pode ser uma projeção realmente? Qual tipo de projeção é essa? Olha, isso aí, matéria de projeção, quando tem muitos detalhes, é uma projeção retrocognitiva. Mas agora, geralmente, isso nós não falamos como uma projeção retrocognitiva, não. Isso aí é um fenômeno normal de retrocognição. Agora, a retrocognição nunca pode ser esquecida do ponto de vista da cronêmica, a cronologia. As coisas que você teve, aquele processo onírico, e até que o fato aconteceu, quanto tempo demorou? Isso aí é bom você pôr no seu laptop para estudar. Então, por exemplo, uma coisa é você ter uma retrocognição de um mês, que só daí um mês é que aconteceu. Outra é você ter dentro de 10 minutos. Isso é simulcognição. Ou outra você ter de um dia para outro. Então, isso tudo é importante caracterizar a cronêmica entre o processo onírico do seu sonho e o que ocorreu depois. Anota tudo. Tudo que você achar, sem exagerar nada. Se hoje você não entende o que acontece, você não dá valor para essas anotações, amanhã, quando você fizer a acumulação dos dados das suas vivências, isso vai ser muito importante. Professor, é retro ou é pré-cognição no caso dele? É pré-cognição, mas agora o que é que se passa? Quase sempre depois vai ter retrocognição junto. Existe a simulcognição, a pré-cognição e a retrocognição. Você está entendendo? Uma coisa puxa a outra. Nunca você vai encontrar uma pessoa que tenha só um tipo. Quando as pessoas falam que só tem um tipo, é porque ela não estudou. Ela não está sabendo o que aconteceu. Tem coisa que não é assim. Então, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas juntam é o seguinte, a simulcognição com pré-cognição. E às vezes não é. O fato está ocorrendo ali. Uma pessoa, por exemplo, sentiu, cadê o Ismael? Então, a hora que ele falou isso, eles marcam o horário. Foi olhar, foi a hora que o cara dessomou lá. Isso é simulcognição. Está entendendo? Então tem uma opção de coisa assim, por isso que tem que anotar. Os fenômenos da consciência são complexos. Não dá para julgar futebol e analisar um jogo de futebol, que isso é coisa à toa. Agora, fenômeno mediúnico não é jogo de futebol. A coisa é mais séria. Então tem que anotar, ver com detalhes, olhar todos aqueles comprometimentos de todas aquelas variáveis. Tempo, local, figurantes, o elenco que existe, as reações da pessoa, quais foram as coordenadas ou os efeitos, as consequências daquela vivência. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Você entendeu aí, né? Professor Valdo, na página 29, Sim. nos tipos, aí o primeiro tem a percepção do afluxo de corrente de ar. O que tem isso? Como é que é essa corrente de ar? Assim? O caso é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela está aqui no lugar e todas as janelas e portas estão fechadas. E aparece a corrente de ar. Isso mostra efeito físico. Efeito físico aeriforme, né, de algum modo, alguma coisa. Agora, quase sempre nisso aí tem olorização.
A olorização também tem que caracterizar aquilo que eu sempre falei. Pode ser de medicamento ou pode ser de perfume. Entende? Se a olorização chegou e é um mau cheiro danado, quer dizer que tem assédio. Isso é poltergeist. Então tem uma opção de coisinha para ver. O ar, às vezes, é importantíssimo. A caçoeira de Garland. Hein? Caçoeira de Garland. É. Lá tem. Lá no livro fala sobre isso. Ele lembrou bem. E aqui nessa mesma linha, o número 5, Sim. a questão da luminosidade... É a sensação de aumento do brilho do nível de luz do cômodo da base física. Mas isso é... Aqui, ó. Essa sensação de aumento, nós podemos fazer de uma tal maneira, por exemplo, no acoplamentário, a gente pode fazer como se fosse um raio de luz que desceu. Sim. Aquilo vem de cima para baixo e ilumina tudo e aquilo fica mais branco. Agora, às vezes isso acontece sem o raio e a pessoa olha, aquilo vai ficando branco, 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 numa brancura que você não está acostumado a ver. Tudo ficou branco. Mas aí é ectoplasmia. Aí já é efeito físico. Aí é ectoplasmia pura. Nesse caso e aqui isso aqui é importantíssimo para ver a psicosfera. Nesse caso aqui é porque a pessoa já está em estado alterado, aí ela vê a de Mené? Geralmente tem isso tudo. Agora, cada caso tem que ver, né, como é que fica. Agora, a luz é importante. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, de modo geral, todas essas sensações, em matéria de movimentação, de efeito ou de cor, elas são secundárias. Isso a gente não pode levar isso em consideração. Porque se você começar a julgar energia, lá, a pessoa, com a psicologia dela e o caráter que ela tem, ela vai fazer a cor que ela bem deseja. Ela vai ver aquela cor. É quase que um processo de, entende? De auto-hipnose, autossugestão. Então, isso é preciso ter cuidado. Agora, a movimentação, é preciso ver também com calma, porque às vezes a pessoa confunde os fenômenos físicos com os fenômenos extrafísicos de movimentação. No complementar, por exemplo, uma coisa muito boa que tem é a hora que aparecem mãos. Eles já deixam as mãos assim, ó, como tivesse. É mão superior, porque lá geralmente tem 2 pessoas. Então, se tem 2 pessoas, tem 4 mãos. A hora que aparece a quinta, a sexta, a sétima mão, é que tem alguma coisa. Então, aquela mão é importante. A pessoa vê que tem os dedos mexendo, tudo isso. E outra coisa, uma mão solta, aquele punho, e isso acontece. Eles fazem a mão de propósito para fazer a diversificação com a realidade física que está ali naquele contexto. Quando a psicosfera projetiva ocorre, a pessoa deve deitar na cama, ela deve recostar numa poltrona? Onde que ela deve fazer? Não, ela que tem que ver o que é o mais agradável e o que é que ela está habituada. Quais são os hábitos que ela tem nesse sentido. Ela que tem que examinar isso. Valdo, sim. Aqui. Eu queria saber, nessa resposta que você estava dando para a Kátia, como é que a pessoa faz para tirar essa coisa da autossugestão? Ela fazer uma avaliação que aquilo realmente é real. Não, o caso todo é fazer o registro e examinar tudo. Esse registro é o tiratema dela. Entende? Porque o registro é o princípio da descrença. Se você registrou, ninguém influenciou você a registrar aquilo, foi da sua cabeça. Depois você acumulou aquele monte de observações das vivências. E você vai tirar partido daquilo. Fazer o que nós estamos falando, algoritmo, fazer um balanço, um quadro sinótico, enfim, fazer um inventário, a inventariologia da sua vivência. Isso aí você não pode reclamar de ninguém, porque é você que fez. Você está entendendo? Então, vai acabar o processo de autossugestão, um milhão de coisas. Você vai analisar por você mesmo, sem influência de nem segundos, nem de terceiros. Só você. Então é muito importante o processo do autorregistro, do auto-manuscrito, entende? E depois levar para o laptop e fazer o arquivo. Eu insisto mais nisso. E outra coisa, lá, ó. Progestiografia, o número 62 das 70 básicas das especialidades, 70 básicas especialidades. Entende? Muito importante. Você entendeu mais ou menos isso aí? Entendeu? Como é que é? Vivência do fenômeno, como é que a gente pode fazer essa avaliação? Primeira coisa, não tem emoção. Não tem emoção. Quem tem emoção não dá nem para fazer registro, porque vai exagerar, vai fazer besteira, entendeu? Isso prejudica tudo, não dá. Emoção de bicho não pode ter inprojetabilidade lúcida.
Nunca dá. Isso tudo já aconteceu em outras vidas nossas. Devido ao processo da emoção animal, a gente não tem nada aí. A gente não desenvolveu os processos. É igualzinho o caso que eu estava falando. Se tiver emoção demais nisso, coisa de religião, processo místico, que é o babaca. Você está entendendo? O babaca, geralmente, é o hebetado, que eles chamam. Então é aquilo, o santo da igreja que vê aquilo e fica estático. Isso é o êxtase. Isso é bobagem. A pessoa ali não está raciocinando. Ela, às vezes, está possuída por um guia cego. Isso é terrível. Ela teria que avaliar, então, o que ela está sentindo naquele momento para ver o que está pesando mais. Sempre avaliar. É autoavaliação o tempo todo. Autoanamnese. Autoanamnese. Autoexame. Entende? Autoconscienciometria. Esse é o caminho. Não tem outra saída. Pode falar. Pessoal, devido à questão da rememoração, ser mais fácil nesse período, os amparadores podem utilizar bastante esse período como momento de reflexão. Até o senhor comenta aqui que pode durar até 2 horas. Pode. Essa questão, né? Pode. Seria uma possibilidade, uma maneira dos amparadores também estarem mais Não, a maneira comunicantes? deles acessarem, porque do jeito que nós temos dificuldade para acessá-los, eles têm dificuldade de acessar a gente. Do jeito que nós temos dificuldade de sair dessa dimensão para outra, eles têm de saída deles para nós. Então, o ideal é encontrar no meio. A hora que instala um campo, que a energia amplia e que a psicosfera da pessoa se amplia, ajuda não só o projetor, como o amparador e a assistência do ambiente que está ali, naquele local. Por isso que a base física, a base intrafísica, projetiva, ou tenepsista, ou qualquer coisa nesse sentido, é muito importante. Ela é uma mão na roda, isso ajuda muito no processo evolutivo da paraperceptibilidade da pessoa. Então cria um clima, um ambiente onde mais facilmente o amparador pode estabelecer essa conexão, até mesmo para um nível de reflexão mais profunda, né? É isso. É o projetário. Hoje já tem projetário bem feito, como foi feito em Portugal, né? E parece que lá, do jeito que a Nancy falou, vocês viram que ela falou que eu não vi o projetário, não estive lá depois disso. Mas falou que está tudo dentro dos cânones, dentro das metragens técnicas internacionais que a gente andou pesquisando durante muitos anos. Eu estudei isso 19 anos, né? Só ali em cima, né? Para ver como é que é. Eu acho que nós não temos ainda o colégio invisível dos projetores conscientes. Não tem? Já tem? Já tem? Se não tem, vai ter. Já tem, então. Então, legal. Eu vou participar. Outra coisa, tem também o laboratório das técnicas projetivas. E esse é seríssimo. Que é a pessoa com os amparadores ou assediadores dela, né? Ela escolhe. É porque é um grande tema de pesquisa para você comentar. Tem um cara que entrou lá no laboratório, eu falei assim, então, foi muita gente com você? Ele falou assim, não, Valdo, foi só eu. Eu falei assim, não. Em laboratório, a pessoa nunca está sozinha. Ela está sozinha do ponto de vista de consciência, mas não de consciência. Eu falei assim, não, mas eu não vi ninguém. Agora veja, então veja como é que é isso. Você sabe que tem laboratório aí que tem mais gente do que outros, né? Gente que eu estou falando, para a gente. Tem mais consciência do que outros, quase sempre. Um deles que tem mais gente, às vezes, é o projeciologia, a pensenologia. Esse tem mais. Entende? Desde o início. E outra coisa, foi o que deu mais trabalho para ser construído. Quando aparecer alguma base por aí afora sobre conscienciologia, que eles vão fazer laboratório, e ele seja muito bravo, eu vou indicar para fazer em primeiro lugar o pensenologia. Que assim junta a fome com a vontade de comer. Ou ato ou desato, eles resolvem tudo. Entende? O pensenologia. Agora, engraçado é que eu falei tudo antes de acontecer, e tudo aconteceu. E outra coisa, é muita gente que vai no pensenologia hoje, vocês já viram, né? Pegou, alguma coisa nele pegou. Tem gente que está entendendo bem a situação. Quem é que está aí? Tem mais aqui? Aqui. A projeção pode ser terapêutica em caso de síndrome do pânico? Poderia comentar um pouco sobre? O caso todo é o seguinte, a síndrome do pânico quase sempre existe por alguma deficiência íncita física daquela consciência, daquela pessoa. Então, síndrome do pânico.
Uma pessoa, por exemplo, que ficou com a amargura a respeito de uma coisa incompleta. Aquilo, então, criou, às vezes, uma condição indefesa. Ela se sente sem segurança. É aquilo que nós chamamos a síndrome da insegurança. Então, uma pessoa, por exemplo, ela arranja a síndrome da insegurança. Ela não tem síndrome do pânico. Mas, lá pelas tantas, os assediadores, ou o povo em torno da casa dela, ou que quer ainda piorar a situação dela, vê que ela está daquele jeito. Então, o que eles fazem? Eles dão uma espécie de choque de energia naquela pessoa, no momento mais crítico, para pegar o busilis, o ponto fraco dela. Então, com isso, ela começa a ter isso que eles chamam hoje de síndrome do pânico. Eu já conheci esse negócio de síndrome do pânico há muito tempo. Era como, naquela ocasião, se chamavam as coisas que hoje a gente pode chamar como pré-surto. Entende? Que é o que existia antes. Era a pré-crise, ou a crise inicial que as pessoas tinham em matéria de assédio. Hoje eles colocam isso como síndrome do pânico. Agora, a síndrome do pânico, quase sempre a pessoa vê aquilo que é uma formiga se torna um elefante. Aquilo que é uma coisa inofensiva vira uma tragédia para ela. Parece que o mundo vai acabar de uma hora para outra. Ela fica sem lugar, fica sem ar, fica sem ambientes, fica sem espaço. Agora veja, isso é clássico do processo da possessão e da semipossessão. É o assédio interconsciencial. Então é necessário ver aí. Agora, o que se passa? Nós estamos falando aqui, para o nosso amigo que perguntou. A psicosfera projetiva. Se você instalar uma psicosfera projetiva, não há síndrome do pânico. Você já está fazendo uma profilaxia, uma prevenção total desse assunto. Uma outra pergunta. Tenho problemas com a síndrome da subestimação. Poderia falar mais sobre as causas dessa condição e como acabar com isso? Pode escrachar, se achar necessário. Eu não estou falando quem é, né? Não sabe nada. Tá aqui a gente pode escrachar, porque não sabe. Não, mas olha, você não precisa escrachar, vamos só entender. Primeira coisa, vamos analisar você na questão da subestimação. Essa sua subestimação, você tem que responder para você. Eu vou fazer uma série de perguntas, você vê quais são as que dizem respeito a você. Primeiro, subestimação. É devido a um processo profissional, é intelectual, é emocional, é um processo afetivo, por exemplo, é um processo de subestimação, por exemplo, dentro do seio da família, a sua parentela, no meio do ambiente. É um processo de subestimação, por exemplo, perante os seus amigos, ou subestimação porque você joga ping-pong ou tênis todo dia e o seu ranking é muito baixo. Quer dizer, olha qual que é o tipo de subestimação que predomina muito no seu caso pessoal. Agora, depois de você analisar o que é, você vai ver como é que isso começou. A subestimação que eu estava falando aqui um dia desse, que ele deve ter ouvido, por isso que ele está perguntando, é o seguinte, é quando a pessoa, ela não teve, às vezes, muita capacidade ou oportunidade de fazer uma educação formal e não estudou demais. E ela se encontra com pessoas que têm mais gabarito do ponto de vista da educação formal, e ela então fica com receio ou fica com complexo de inferioridade. A síndrome da subestimação, que acontece mais, são com essas pessoas. Então, por exemplo, inclusive, tem a síndrome da subestimação de uma pessoa que andou estudando, mas só estudou para mexer com criança. Na hora que ela vai encontrar com os adultos, que ela tem que falar com a plateia só de adulto, aquilo cria problema para ela. Então, é esses que eu chamo mais a atenção. Agora, como é que a pessoa sai disso? Ela vai sair disso, se o processo é intelectual, ela estudando, arranjando o laptop, registrando as coisas, fazendo bastante leitura e debatendo as coisas. Se quiser acabar com a síndrome de subestimação, vem para cá, passa aqui uns meses conosco, nós damos um jeito nisso. Aqui a pessoa melhora logo. Porque nós vamos colocar nos laboratórios, nas dinâmicas, e ela vai participar dos cursos nossos, seja como aluna e depois como apresentadora do curso e outras coisas mais. Uma coisa muito séria na subestimação é o seguinte, você quando vai falar em público, as suas pernas tremem, as mãos esfriam, seu coração dispara, você transpira nos pés, isso tudo tem, a boca fica seca,
Os olhos ficam assim, ó, as pálpebras batendo sem parar, quer dizer, toda hora fecha a cortina e abre o palco. Então, isso tudo a gente tem que levar também em consideração aí para ver. Agora, ó, você entendeu bem, né? Vamos nessa. Tá bem. Pode falar. Professor, aqui em sinonimologia, o senhor coloca aqui no semáforo energossomático no 4 e semáforo holochacral. Sim. E, às vezes, eu sinto, por exemplo, na dinâmica projetiva, a formação da psicosfera, né, projetiva, porém, não vai a decolagem. Será que é porque o semáforo meu está fechado nessa hora? Em parte, às vezes, pode ser, mas agora o problema não é esse, não. A decolagem é autoconsciente, quer dizer, lúcida, que você tem plena noção do que está ocorrendo, quase sempre é a última coisa que a pessoa faz do ponto de vista da projeção, que ainda tem uma parte física. Entende? A decolagem consciente. Por quê? Com a decolagem consciente, a pessoa muda a vida dela. Muda tudo. Ela não vai mais discutir asnices, tolices, criancices. Ela vai levar aquilo a sério. Por quê? Ela vai começar a querer entender o holossoma inteiro dela, quais os veios de manifestação e por quê. É um fenômeno que vinca, risca, marca, estigmatiza a pessoa para o resto da vida. Não tem jeito. Quando o negócio é autêntico. Sim. Porque a pessoa pode pensar que está saindo, você sabe, pensar é imaginação, é fantasia, qualquer um faz isso, é onirismo. Eu estou falando o autêntico. Uma decolagem autoconsciente é aquele sutiã, a primeiro sutiã que ninguém esquece. Sim. Está entendendo? A pessoa nunca vai esquecer isso. De modo que você, às vezes, ainda não chegou, foi nisso. Você já teve alguma decolagem? Já tive. Mas o que eu sinto é que eu não tenho conseguido reproduzir essa decolagem com mais periodicidade. Mas agora, veja, vai chegar um ponto que você saber a decolagem não interessa mais. Sim. Por quê? Você já vai direto finalmente. Você pensa aqui assim, fecha o olho e fala assim, eu vou para Ribeirão Preto. Quando você vê, você está chegando no lugar que você conhece lá. Isso é que não tem nada. O troço fica instantâneo. Tá certo. A turma aqui tem muita dificuldade de entender, em matéria de fenômeno parapsíquico, o desenvolvimento do próprio fenômeno. Entende? Sim. A maioria fica na parte primária, inicial, da soleira da porta. A coisa caminha, tudo evolui. Não pode ficar aí parado na situação. Projeção não é só isso. Tá certo. Por exemplo, uma pessoa que está estudando a projeção aí, vamos supor, 20 anos. Se ela ainda não chegou nesses dados que nós chamamos da conscienciologia, ela não está fazendo projeção coisa nenhuma, estudo é fantasia. Ela tem que estar estudando vários desses temas aí, ó, das especialidades da conscienciologia. Sim. Por quê? Isso aí é decorrência do processo da projeção. É a pessoa que tem uma vida multidimensional, interdimensional. Quais as decorrências cosmoéticas da sua projeção? Quais as decorrências, os efeitos, as consequências intelectuais da sua projeção? E outra coisa pior, quais são as consequências e derivações das suas projeções do ponto de vista assistencial? Isso tem que ter aumentado. Uma pessoa faz projeção com muita consciência e ela não faz alguma coisa que seja pelo menos similar da TENEPS, ela não fez projeção coisa nenhuma. Que ela vai caminhar para isso, inevitavelmente. Uma coisa puxa a outra. Porque os fenômenos são sempre assim. O que está aqui puxa o outro, o que está aqui puxa o outro, e por aí vai. Você entende? Tudo é uma reação em cadeia de fenômenos e vivências. Tá certo. Você entendeu aí, mano? Entendi. Professor, só mais uma coisa. Em feminologia e masculinologia, a Rosa poderia incluir lá o invexólogo? De novo. Aí agora é a Rosa que tem que ver. Invexólogo e invexóloga. E eu, pelo que eu vejo, os próximos verbetes, todo vai ter gente aqui reclamando. Agora, tem uns que tem pouca gente, não vai dar para pôr inversor lá, não. Tem uns que não tem tanta gente, né? É menor. Fala lá, Lócio, por favor. Valdo, na página 29, lá embaixo, no item, penúltimo tópico, duração, você faz menção que a aura pode se expandir por um maior tempo, né, se dilatar por um maior tempo, em função do contexto específico, e aí você cita a PROEX. Você poderia ilustrar uma situação que, em função da PROEX, os amparadores desencadeiam isso? Aqui. Duração. A psicosfera projetiva normalmente ocorre apenas por minutos breves, imediatamente antes da consciência intrafísica se projetar.
Contudo, excepcionalmente, pode se prolongar por mais de hora ou até 2 horas, quando as circunstâncias humanas e ou extrafísicas permitam a produção da projeção em condições propícias, ou segundo as necessidades e implicações do momento físico, extrafísico, evolutivo, da existência da consciência proex. Queria que você ilustrasse um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa, às vezes, ela está fazendo uma obra que é muito séria, que vai atingir outras pessoas, e isso faz parte da programação existencial dela. Agora, lá pelas tantas, ela estava errada com alguma coisa. Então, vêm os amparadores e propiciam ou promovem para ela, instala um local com toda aquela disposição energética. Ela, então, começa a sentir isso, para depois eles transmitirem alguma ideia, quando ela está mais aberta à recepção. A abordagem deles não vai ser tão difícil. Então a pessoa começa a entender o que é que os amparadores querem e vai retificar aquilo que está errado na programação dela. Às vezes, por exemplo, ela vai examinar e vai fazer no texto da principal GESCOM dela, uma mega GESCOM, por exemplo, alguma coisa que não é o ideal, que pode ser retocado, que aquilo não é daquele jeito. E eles, às vezes, têm dificuldade. Na hora que instala um campo de energia e mexe com o processo da projeção, a pessoa fica mais acessível a receber as mensagens do emissor extrafísico. Você entendeu, né? Porque o processo todo é de emissor e receptor. Às vezes o receptor está tão entusiasmado com as coisas, que você sabe, a emoção aí já bloqueia tudo. Quando ele entra no processo da projeção e ele fica mais sério, fica mais equilibrado, fica mais lógico, mais racional, isso ajuda demais a fazer a recepção daquela emissão que eles querem. Agora, outra pergunta. Como é a experiência de projetar acordado? Até onde podemos ir? Relate uma experiência sua de maior grandeza para nos exemplificar o fato. Olha aqui. Eu vou contar primeiro uma no Rio de Janeiro e outra depois em New York. No Rio de Janeiro, eu tinha ido logo pela manhã numa daquelas ruas que era só de pedestre. E lá havia uma livraria que era de 2 irmãos, que só tinha livros transcendentes de fenômenos, mas principalmente livros orientais. Vocês lembram? Hein? Pororoca. Não, não é Pororoca. Não. É lá na rua Gonçalves Dias, lá para aquele lado da... De Ipanema que era Pororoca. Não é Ipanema, não. Essa que eu estou falando é no centro da cidade. Agora, o que é que se passa? Esses 2 irmãos, depois, eles tiraram de lá e fizeram num prédio novo, no primeiro andar. A última vez que eu estive lá no Rio, visitando livraria, eles estavam em frente ao Mercado das não. Flores. Eles ainda estão lá ainda, os 2? Não, um deles morreu. Ah, foi? Eles são argentinos, né? São judeus argentinos. Judeus argentinos, meus amigos, muitos anos. Isso. Me ajudaram demais a fazer a bibliografia do Projeciologia. É porque eles misturavam... Eu devo muito a eles. Mas agora, o que se passa? Eu quero contar um caso desse. Lá, onde eles tinham, lá no centro da cidade, tinha uma escada. Então a gente subia na escada e eu peguei um monte de livros e saí com aqueles livros numa das mãos. E fui andando a Gonçalves Dias. Mas agora, eu estava já até um pouco estressado e envolvido com os livros, que eu passei umas 2 horas selecionando os livros deles. Que às vezes eles me chamavam para a primeira escolha, quando eles recebiam um monte de livro, uma pessoa que morreu, tudo isso. Agora, na hora que eu vou, então, carregando uns livros, eu tinha, assim, uma meia dúzia de livros menores na mão, do lado esquerdo, assim. E eu fui andando no meio da rua, que era de pedestre. Quando eu vi, eu olhei meu corpo, mecanicamente, estava andando normal, e eu estava a 3 metros do corpo. Na mesma hora me deu aquele negócio, não, tem que voltar aí, que eu não sei que eu vou, sei lá. Porque ali, ó, ele estava como um carro que está com a direção automática. Aquilo vai ali. Você sabe que é o piloto automático. Então, eu falei assim, eu vou, porque senão ele vai bater em alguém aí na frente, ou alguém vai bater nele. Isso vai me criar problema. Aí voltei para o corpo, com calma, aquele banho de energia enorme, que o negócio estava tão grande que eu falei assim, ó, eu vou aumentar aqui para ver o que acontece. A hora que eu aumentei, o povo começou a olhar para mim.
como se tivesse alguma coisa, sei lá o que aconteceu. Né? Isso foi no Rio. Agora, eu tenho várias dessas, mas agora tem uma outra mais séria, que essa foi mais brava, isso aconteceu depois. Hein? É isso mesmo, Laci, é com S-U-E no fim, 2 S, Laci. Agora, o caso todo é o seguinte, lá em New York, eu estava na American Society e trabalhando, é sempre assim que acontecia comigo, quando eu me envolvia muito. Então, eu passei lá horas na biblioteca fazendo pesquisa. Eu sei que nesse dia eu estava pesquisando as publicações periódicas, sabe, os periódicos, não eram os livros, não. E anotei um monte de coisa e saí com aquela minha pasta de judeu, sabe? A Holy Barton, entende? A Zero Holy Barton. Aquela pesada de metal, aquele negócio todo. E ela estava cheia das minhas anotações. Eu, então, fui saindo para pegar o metrô, que é o Subway, que era o tal Subway lá na tal estação que uma vez eu vi a dona, que parecia ser uma serenona. Então, eu fui andando na rua para chegar lá, no lugar. Você está entendendo? E aquilo eram alguns quarteirões. Agora, na hora que eu estou passando, uma das ruas, que era até um lugar que de vez em quando a gente ia lá, que tinha até um restaurante, aquela coisa toda, eu estou no passeio, andando. Quando eu vi, eu estava do outro lado da rua. A rua lá é larga. E eu olhando o meu corpo andando com a Zero na mão, deixa eu ir depressa. Essa foi pior, porque eu estava do outro lado da rua. Então, veja, isso aí, no início, por exemplo, do século XX, principalmente, eles chamavam isso de fuga astral. Que a pessoa sai instantaneamente e às vezes ela volta. Agora, isso é automático, a pessoa fica automatizada, aquilo segue. Então, nós temos um automatismo que a medicina ainda não estudou bem. Esse sistema nervoso, por exemplo, que pega o processo do neurovegetativo dentro do cerebelo, existe alguma coisa que tem aí. Uma outra prova, por exemplo, que tem, são essas projeções, igual lá do Lindbergh, na hora que ele estava lá no motor, quando ele viu, ele estava fora do corpo, e o corpo dele mexendo no manche, e levando o avião. E ele sentindo as energias daquilo. Não, mas o Lindbergh descreve isso perfeitamente. Então, veja, esse automatismo, que eles chamam também do tactismo, precisava de estudar isso aí, a medicina ainda não chegou lá. Precisava de juntar uma porção de gente, físico, para estudar medicina, para entender isso aí. Precisava de entrar físico nessa história. O que falta é físico, a meu ver. Professor, existe um neurofisiologista canadense, o Hebby, né, que fez estudos a esse respeito, isolando o sujeito e ele saindo fora do corpo. Foi, mas né, é muito fraco, né? E ele se referia aos núcleos subtalâmicos do cérebro, daí que vinha essa... Mas eu acho que isso ainda está muito ainda engatinhante, precisa de muita coisa para pesquisar isso aí. Agora, aqui outra pergunta. Na página 28, dentro da argumentologia, poderia falar um pouco sobre a culturologia, com exemplo, se possível? Na culturologia aqui, nós demos exemplo... a cultura da projetabilidade lúcida. A cultura da projetabilidade lúcida é essa que nós temos aqui, por exemplo, com os processos, por exemplo, do Instituto, os cursos que se dão sobre o processo da projeção consciente, os livros que nós publicamos, o problema, por exemplo, de todos os laboratórios que a gente tem aqui, inclusive de técnicas projetivas e outras coisas mais. Esses cursos que se dão do ponto de vista prático que tem aí, inclusive que uma vez uma repórter toda doida foi participar e passou mal, depois ela fez uma reportagem combatendo e desancando com tudo. Isso tudo faz parte da cultura projetiva ou projeciológica. Agora, a coisa mais séria que tem dentro da cultura é a pessoa, você, interessado no assunto, tem uma boa biblioteca sobre o assunto e está pesquisando o tempo todo para ampliar o seu conhecimento teático, teórico e prático do assunto. Então, a culturologia, no caso, é justamente isso. O estudo da cultura da projetabilidade lúcida. Agora, outra. Poderia indicar alguns verbetes correlacionados com o controle da emocionalidade, ansiedade, medo e rememoração necessária? Ixi, como é que nós vamos fazer? Escuta.
Isso aqui seria bom alguém dar para ele. Quem é que pode fazer? Pega lá o papel e dá para ele. Aí tem o nome dele direitinho. Esse aí é nosso amigo aí. É só dar para ele. Agora outro. Gostaria que falasse mais sobre a possibilidade de matar ou dessomar durante a projeção. Olha, o processo de dessomar. Uma pessoa dessoma em qualquer posição da vida. Até fazendo cocô. Então é preciso de abrir o olho com isso. Eu já atendi uma pessoa que ele fez força demais, que tinha constipação intestinal, fez muito, deu colapso cardíaco, ele caiu na hora. Eles encontraram ele. E outra coisa, ele não fez cocô. Isso é que foi o pior. Eu vi isso. Lá em Uberaba. Agora, então, veja, dessoma pode ser qualquer hora, em qualquer condição. Escuta, os caras falaram que eu não faço piada aqui, que nós não temos alegria. Olha o que é que eu estou falando. A escatologia é uma das coisas que às vezes eu uso até com uma certa frequência, aqui, que isso faz parte do serviço. É munctório, é uma coisa nobre para mim. Entende? Faz parte do serviço. Agora, então, vamos estudar isso aí. Uma pessoa pode dessomar, sim, durante a projeção. E isso acontece nas melhores famílias. Só que tem que essas pessoas que dessomam, eles não sabiam disso e nem ninguém ficou sabendo. Por quê? O que acontece mais, hoje, na Terra ainda, que é o percentual elevadíssimo, são os assediadores matarem a pessoa que estão assediando. E isso se faz, vem o médico e dá uma causa-morte de qualquer outra coisa, que ele não viu que aquilo foi feito através das energias, ou tiraram a pessoa através da projeção. Se tirar, começar a fazer uma injúria, uma ruptura, de algum modo, nas energias da conexão holochacral da pessoa, ela dessoma. Se levar para um lugar lá e começar a criar problema com a pessoa, mexer com muita energia dela, aquilo vai afetar o corpo, ela pode dar uma crise cardíaca e morrer na hora. Então, isso acontece nas melhores famílias. Agora, matar os outros. O que pode matar é a outra pessoa matar ela mesma. Entende? Outra pessoa, como eu estou falando aqui, um assediador. E agora, a pessoa dessomar. Isso acontece nas melhores famílias. Isso pode ser. A meu ver, muita gente dessoma por descoincidência dos veículos de manifestação. Então, por aí, a gente pode entender muita coisa. Agora, outra coisa. O Chico tinha muitos problemas e não foi santo. Peço a sua opinião. Os livros que Chico psicografou têm muito de Tales, André Luiz, certo? Romance de Emanuel também são Tales, certo? O senhor quer bem ao Chico, podemos dizer que ama seu amigo? É lógico. Qual é o problema? Veja. Outra coisa, é bom também explicar uma coisa. O povo pensa que eu briguei com o Chico quando eu deixei lá. Pelo contrário, nós nunca brigamos, eu e ele. Nunca. Nunca. É igual aquele negócio do meu irmão e minha irmã. Eu nunca briguei com esse povo. Agora, o que é que se passa? Quando eu saí, eu falei com ele, eu vou cuidar de uma coisa um pouco mais avançada. Eu vou ser um max dissidente do espiritismo. De modo que não é bom eu ter contato com você, nem você comigo. Isso não é bom para o seu trabalho. Por quê? Se nós começamos a fazer comparação, e todo o seu trabalho, enquanto você está vivo, isso vai fazer mal para você. Isso não é bom, não. Então, eu falei assim, eu nunca mais vou procurar você. Eles falam que eu procurei o Chico, tive o que nada. Eu fui lá para buscar minha biblioteca, que eu deixei dentro de uma casa que eu construí para isso. Ela ficou 22 anos lá com 9.800 e poucos livros, em 5 idiomas. E outra coisa, eu sabia que aquilo era seguro, porque o Ica estava tomando conta daquilo, que era o meu ex-enfermeiro que trabalhou comigo na clínica gratuita que eu tinha lá. Então, 22 anos depois, eu fui lá e peguei aquilo, os livros que estavam lá. Estava lá a estante que eu ganhei, a primeira estante que eu ganhei na minha vida, da minha mãe, uma estante chinesa, com os livros mais sérios, que era um livro mais raro, que era o bibliotáfio meu, estava tudo lá dentro. Eu trouxe 9.800 livros. A maioria estava bem cuidado, não tinha nem umidade, não tinha nada, mofo, não tinha nada disso. E isso tudo foi lá 22 anos, vamos esquecer disso. Agora, quando eu fui lá para buscar isso, eu também não procurei o Chico. Agora, quando eu deixei o movimento espírita, passou uma temporada, o Chico quis sair da comunhão espírita cristã. Por quê? Ele não se deu bem, ele também era dissidente da comunhão. Ele saiu da comunhão espírita cristã e fez lá esse centro espírita da prece, afastado.
do jeito que ele queria, uma coisa menor, para ficar só o trabalho dele. Isso tudo aconteceu depois. Eu nunca, depois que deixei o movimento espírita, em 1966, foi maio de 1966, eu nunca mais conversei com o Chico assim, ó, que aquilo era um trato nosso, para não criar problema para ele. Agora, ó, é bom essa pessoa também ficar sabendo. Antes de morrer, pouco antes de morrer, uma pessoa, meu amigo, que era amigo do Chico, esteve com ele e ele perguntou a meu respeito. Eles deram informações lá para ele. Agora, outra coisa. Os livros que nós psicografamos, por exemplo, do Chico e as mensagens de Emmanuel, a maioria não tem TARES, tudo é TACOM, porque senão as federações e o movimento espírita não admitiam os livros. TARES é tarefa do esclarecimento. Esclarecimento é isso que eu estou fazendo aqui. Lá não podia fazer. Lá é só consolar, é abençoar tudo, falar que a gente era humilde, quer dizer, uma falsa humildade danada, que tem muita gente humilde por um lado e um rancor miserável pelos padres do outro lado. Isso eu vi no movimento espírita que não era fácil. A pessoa muito humilde aqui, falava em padre, ela ia quase, teve gente que chegou a brigar com o padre, brigar fisicamente. Tudo isso eu vi no movimento espírita. Eu não estou falando só de polêmica não, porque às vezes tem polêmica que são úteis, eu estou até de acordo, que é o processo do debate, a refutação, isso faz parte. Mas lá que eu estou falando é o seguinte, tinha gente que brigava mesmo, danada havia, queria matar os padres. Isso é no movimento espírita. De modo que nós podemos dizer então, que romance, muitos deles, você pega Emmanuel, por exemplo, e compara com esse romance que o professor ali está estudando. O romance do Balzac tem muito mais informação do que os livros de Emmanuel. Tem ou não tem? Isso aí ninguém pode dizer que não tem. Então é um livro mais técnico, é um romance mais técnico do que o outro. Agora, só para chatear, é um dos mais, de maior platitude e processo místico, só para chatear. Olha o título, Cristo espera por ti. Muito chato. Para aqueles que não leram o livro, ó, Cristo espera por ti. Leia o livro, quem sabe, né? Tem alguma coisa por lá, né? Já que esse povo é do Cristo. Tudo é cristão, Cristófilo, o nome é Cristófilo. Agora outro. Vendo suas experiências de saindo do corpo enquanto caminhava, ficando o corpo no piloto automático, questione se é possível durante a projeção o cérebro somático sonhar sozinho, seu psicossoma, como se o cérebro estivesse... Não, isso é loucura, não tem nada disso. Quando a pessoa sai assim, o cérebro está vazio, não tem nada lá dentro. O problema todo é automático, mas aquilo, devido à energia, distância, cordão de prata, essa coisa, ele é mandado, o automático funciona. Então, o problema da pessoa é automatizar. Hoje em dia já está provado que uma pessoa é capaz de dormir andando em pé. Ela dorme. Então, veja, isso também é o fenômeno do automatismo natural. Antonimologia, daria para acrescentar Robexis pré-sono, item 6, Robexis pré-sono. Você estuda aí, ó, chefa, agora, ó, passa um pente fino nessa, sabe? Penteia isso. Outra questão. Que é ele, ó, é ele que está falando. Poderia ser também hipnagogia e na sinonimologia colocar hipnopopia lúcida? Na sinonimologia. Não, hipnopompia não pega bem aí. Não é bem. Não, sinonimologia. Não, veja bem, ali nós temos vida humana trancada na antonimologia. Sim. Na antonimologia, vamos lá, vocês estão falando de Robex antonimologia. 6, Robex pré-sono, tá? Porque vida humana trancada. Robex não é uma condição pré-sono, Robex é uma condição existencial. Sim. Não tem a Robex pré-sono. A ideia do pré-sono sem cuidado. Essa aí está fora totalmente. Robex é uma condição existencial. Está distorcendo o conceito. Robex não tem nada a ver com isso. Rotina. Você tem que pensar mais, tem que arranjar umas palavras mais adequadas. Essa aí não dá, não. Inventou isso aí, você não... Vamos pensar então. Vamos pensar mais. Se você pensar, você passa para ela. Olha o seu dicionário cerebral. O dele é bom, ele estuda muito. Confio em você. Ó, meu dedão no seu nariz. Professor Valdo, aqui à direita. Pode falar.
Essas explorações espaciais, que tipo de amparadores ajudam? São só amparadores da Terra ou tem amparadores também de outros locais? Não, você esquece que eu estive lá no ITA e já trabalhei muito com aviador e todo mundo que mexe com isso. Todos esses camaradas são totalmente envolvidos com o processo de projetabilidade lúcida. Então a maioria tem gente, tem guia cego, tem o piloto que morreu, que vem aqui ajudar o outro, tudo isso a gente já viu. Então o negócio é muito sério. Entre os profissionais que existem por aí, de modo geral, os pilotos são daqueles que têm mais contatos íntimos com o processo de projetabilidade lúcida. Até o Santos Dumont insinuou alguma coisa, que lá em cima a gente vê as coisas diferentes, aí embaixo. Ele escreveu isso, tem nas coisas dele. Mas para esses cientistas conseguirem fazer essas explorações, isso tem amparador? Tem, eles devem ajudar, mas agora a maioria é tudo bloqueado, né? Eu sei porque eu tive contato com o povo da NASA e outras coisas mais, lá em Bethesda, em Maryland, na década de 60. Inclusive a minha amiga casou com um amigo meu de lá, que era cientista, o Vernon Harrison. Então eu vi isso tudo, a gente estava tudo junto, jantava junto, aquela coisa toda, debati muito com eles as coisas. E o ambiente deles era bom, um ambiente físico mesmo. Lá era uma primavera de vez em quando, que era uma loucura. Passarinho de todo jeito, igual aqui no CAE. Estava uma beleza o local. E um povo cheio de saúde, bonito. O principal lugar que eu vi é Silver Spring. Silver Spring quer dizer fonte de prata, que é o lugar. Silver Spring, que eles gostam de falar também lá, por causa da pronúncia dele. Mas isso tem assistência. Esse nosso povo, tudo lá, tinha uma certa assistência, sim. Mas agora, a maioria é guia cego, que eles não entendem nada do riscado. Agora, hoje, depois disso, muita gente andou estudando uma bibliografia muito extensa de pilotos que mexeram com projeção. É muito piloto. Estou falando piloto aéreo, não é piloto igual Senna, não, que esse também falou. Até o Playboy trouxe lá a entrevista dele. Mas o problema é gente de avião, entende? Grande. Isso é coisa séria. Que é do ITA, a turma do ITA. Quem é que está aí? É você? Pode falar. Está na hora dela. Página 29, professor. Nos efeitos, o número 4. Número 4, impressivo. Isso. Captação parapsíquica de presença extrafísica, consciência ou muito raramente consciências projetadas do parapsiquismo impressivo, as impressões da consciência sensitiva. Eu já toquei nesse assunto aqui rapidinho hoje. Foi Allan Kardec que criou a expressão mediunidade impressiva para mostrar isso. Quando você chega no lugar, fala assim, opa, tem uma presença aqui. A presença aí é do espírito desencarnado, como eles chamam, que é uma consciência. A acuidade maior para desenvolvimento desse parapsiquismo impressivo é pela sinalética? A sinalética e a energia, né? Se instalar um campo é mais fácil, porque no campo fica um caminho comum, ou meio comum, entre a consciência e a consciência. Aquilo melhora. É aquilo que eu falo do 50-50, 50%. Eu jogo a minha energia de ectoplasmia 50% para frente. Vem a consciência e favorece tudo que ela tem com as energias da central extrafísica de energia e junta com a minha. A gente encontra no meio. Você entendeu aí? Isso é quando está assim otimizando tudo, facilitando tudo que pode. Isso ajuda. Quais seriam as outras características do parapsiquismo impressivo? É a pessoa começar a ter clarividência maior. A hora que aquilo amplia, ela começa a ter clarividência. Aí a tela mental dela vai mostrar se a consciência tem visual de homem, de mulher, como é que ela está vestida, até o jeito, a manifestação, a careta, a impressão que ela tem, o processo, enfim. Ela começa a sintonizar tudo. E o melhor da história é a hora que ela vê um grupo inteiro em torno dela. E ela vê. E depois, com o tempo, ela confirma isso tudo. Ela começa a ter mais autoconfiança, sabe, nas percepções dela. Então ela vai longe nisso. Agora, a mediunidade impressiva, essa sensibilidade impressiva, ela é bem assim primária, inicial. Mas ela desencadeia uma série de fenômenos, como todos os outros fenômenos primários. Né? Isso, tudo acontece. Vale a pena. É por aí, né?
Ah, sim. Fala aí, por favor. Para mostrar o livro, Cristo Espera por Ti, né? Para quem não conhece. Fala aí como é que foi aí, foi um... Aqui, nós estudamos. Foi um sucesso, um grande êxito. Foi um sucesso, o curso aí com o professor Osmar. O professor Osmar escreveu o livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo, que é um estudo técnico do livro Cristo Espera por Ti, né? Então, ele está aqui presente com a gente. Nós tivemos um curso também sobre o livro, e é um livro de estudo nosso aqui da Conscienciologia, né? Lembrando que a gente é universalista, que nós estudamos todos os livros também do Espiritismo e de toda a ciência que possa ajudar na Conscienciologia. Mais uma tentativa. Automatismo pré-sono. Almida. Automatismo pré-sono. Automatismo. Automatismo. Pré-sono. Isso aí é automatismo, mas é preciso de ver com calma. Vamos ver o que ela estuda lá. Anota o que ele falou e você passa... Pré-sono. Pré-sono. Com a minha aqui. Aí tem que insistir. Ai, que insistir. Não é isso? O negócio é esse. Insista, não desista, senão você não ganha na cena, não é isso? É isso? O caso é sério. Professor Valdo, na página 29, sim, em efeitos. O que você quer? Aí no número 2, alterações... Visual, alterações fisionômicas transiformes. É a hora que a pessoa percebe, e se tem alguém que tenha mais sensibilidade perto, olha para a pessoa e vê que a cara dela está mudando. Isso é o transe. Tem pessoa que às vezes vira mulher. É um homem que vira mulher. Tem mulher que vira homem. Isso tudo é por causa da transfiguração. Agora, as transfigurações existem muito. Principalmente num determinado ponto inicial de um transe projetivo ou de algum nível assim. E no número 6, abordagem. Abordagem, sensações de abordagem mental ou ataque interconsciencial de origem extrafísica ou invisível. Esse ataque eu não entendi, esse ataque. É o ataque interconsciencial da história, de um assediador. De assediador mesmo. E a outra coisa, às vezes não é bem assediador, às vezes é uma conciener. Nem está sabendo o que é. Instalou um campo. Aparecer energia. O para-instinto da conciener vem por causa da energia. Ela vai se sentir melhor. Aquilo ajuda, é como se tivesse ali um oxigênio para ela. Entende? Então isso tudo funciona, atua, desenvolve. É sério. Vale a pena pensar. Professor Valdo, pode falar. Tá. Em relação a essas transfigurações que o senhor explicou aqui para a Kátia, quando a pessoa está com muita energia também, é possível acontecer essas transfigurações? Né? Quando ela tem muita energia que faz isso tudo. Não tem. Escuta, nós estamos estudando aqui a psicosfera projetiva. Psicosfera. Essa esfera projetiva é energia. É a sua consciência com energia. Ela está funcionando. Aquilo fica óbvio, ostensivo. Entende? Okay. É isso aí. Então. Essa transfiguração de mulher e homem, homem e mulher, é porque tem alguma consciência junta ou é o próprio... outra, às vezes. Quando a pessoa está muito sozinha, ela está trabalhando em alguma coisa, pode ser que seja o fenômeno do personismo. O fenômeno do personismo é o seguinte, ela é uma mulher hoje. Mas aí ela começa a fazer expansão da consciência, alguma coisa, entra em retrocognição, lembra ou entra em contato com aquela vida anterior, que ela, mulher, era homem naquela vida. Então começa a vir a fisionomia do homem em cima dela. Que ela começa a pensar igual ele, entra naquela condição, aquilo vem em cima da pessoa. Agora, se não for isso, aí é... Agora, veja, nesse caso, ela não tem um assédio propriamente dito, é um auto-assédio dela. Se ela não sabe nada, então é um auto-assédio enorme. Aquilo cria até problema. É assim que dá, por exemplo, psicografia, psicofonia, tudo feito pela própria pessoa, e é um erro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Camille Flammarion, entende? Que deu lá o negócio da Gênese, aquele negócio do universo, etc., que está na Gênese de Allan Kardec, que tudo é fajuto. Mais tarde, o próprio Camille Flammarion fez declarações que tem livros sobre isso. Agora, se não for isso, aí é semi-possessão, é alguma consciência que está com ela?
Mas às vezes pode ser uma sempossessão benigna, Pode né? ser amparador. De uma pessoa que está querendo fazer uma psicofonia, alguma coisa nesse sentido. Uma que consciência. Tá. uma incorporação, como o povão fala. Tem disso. Tudo é possível. Ainda tem aqui alguma coisinha. Durante o curso Imersão Energossomática, realizado nesse último final de semana aqui em Brasília, foi percebido pelo professor Alexandre Steiner a presença do Sérgio Vieira de Mello, que o senhor citou há pouco da tertúlia no campo. O senhor poderia dizer se há alguma relação dessa consciência com a conscienciologia? Alguma informação? Não. A única coisa que tem é que na ocasião do processo lá, da explosão lá em cima dele, a gente fez trabalho que muita gente pediu na TENEPS. É a única relação que eu tenho com isso. Outra aqui. Eu sou a farmacêutica doutora que fez pergunta ontem. Eu aceito o desafio de estudar tipo de ectoplasmia. Pergunto, em toda projeção tem liberação de ectoplasmia, mesmo que mínima? Olha, tem coisas difíceis da gente afirmar isso aí. Vamos supor que você tenha uma projeção de mental soma direta. Então não precisa de ectoplasmia do jeito que nós pensamos, porque a situação entra num nível que é difícil até da gente entender. De modo que generalizar isso é difícil. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, na hora que você instalou um campo de energia, sempre vai lidar com o processo de ectoplasmia. Ou mais ou menos, mas alguma coisa vai ter. Isso é quase que inevitável. Então, pensa sobre esse aspecto, que aí muita coisa pode ser esclarecida. Uma coisa muito séria é o seguinte, essa nossa amiga devia de vir, se ela ainda não fez, era o acoplamentário, né? Isso aí poderia ajudar. Ela já fez? Você conhece ela, né? Então ela já sabe, é a doutora nossa. Como se pode entender o fenômeno do automatismo em que o psicossoma se desloca e o corpo segue no automático em contraposição à questão da catalepsia projetiva, a qual se explica justamente pelo fato do psicossoma não estar encaixado? Uma coisa é o seguinte, na catalepsia projetiva a pessoa não tem lucidez, na outra ela tem, acabou, explica tudo isso. O processo é de autoconsciencialidade. Outra coisa que eu quero lembrar, estenda essa observação para todos os fenômenos parapsíquicos. Todo fenômeno você deve perguntar, ele é anímico, ele é meu, ou ele é parapsíquico? Tem consciência que está me ajudando a sair do corpo, por exemplo. Outra coisa, ele é consciente, eu estou consciente de tudo, eu estava consciente de tudo, ou eu não tinha consciência nenhuma? Então, tem uma série de perguntas que a pessoa tem que perguntar a si mesma, para saber o nível, a condição, a qualificação do conteúdo do fenômeno que ela vivenciou. Esse é um caminho, né? Uma outra coisa, hoje tem alguém que vai fazer algum nada? O que eu quero falar também é o seguinte, que domingo agora nós temos antagonismo midiático. E hoje, na eleição, nós temos 16 temas para serem selecionados que estão aqui. Agora pode esperar um pouquinho aí, nós ainda temos um tempo. Se quiser, ainda tem alguma coisa. Não, tem uma pessoa ahora que pediu para dar um recado. Eduardo, tem alguém mais para dar recado? Então, Eduardo, eu queria falar as pontuações de hoje aqui. Tivemos 21 votos online. 59 pessoas assinaram o livro de presença do salão. E o professor Valdo respondeu 18 perguntas. Tá bom. Posso ler? Vamos então à eleição. Verbetes novos. Antagonismo extremo. Falta papel. Tudo bem? Então vamos lá. Verbetes novos. Antagonismo extremo. Estatística motivadora, estilo exaustivo, incompatibilidade da conscienciologia, poder ideológico, técnica tertuliária, verbetes antigos, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal, técnica da cesta.
Pessoal, a gente queria dar um recado para vocês, que é em relação ao Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia surgiu em 2004 como um programa de suporte e incentivo para a enciclopédia. Então, ele existe já há 4 anos. E, a partir desse ano, ele tem essa responsabilidade, né, de assumir a manutenção, as despesas fixas mensais do tertuliário, né, e já assume essa responsabilidade pela enciclopédia da Conscienciologia, pelo Holociclo e Holoteca. Então, esse é um convite a todos que estão assistindo a tertúlia, a todos que moram em Foz do Iguaçu e fora de Foz do Iguaçu, e também quem mora fora do Brasil, para aderir ao programa Amigos da Enciclopédia. Tá? É um valor de R$ 60,00 por mês, durante 1 ano, e a pessoa se torna, então, um responsável direto nesse suporte para a Enciclopédia da Conscienciologia e para a estrutura que está por trás dessa enciclopédia, que é uma estrutura grande, uma estrutura de internet, de energia elétrica e toda uma série de despesas que envolvem, inclusive, funcionários e uma série de outras questões aí. Então, todos estão convidados, podem fazer o contato direto aqui no CAEC, no telefone do CAEC, ou mandar um e-mail para o amigos@enciclopediadaconscienciologia.org, tá bom? Lembrando que hoje nós somos 271 amigos e a nossa meta é chegar em dezembro com 450 amigos. Então, quem está na dúvida, quem precisa renovar o programa, faz contato com a gente e a gente vai tentar agilizar o máximo possível essas renovações. Muito obrigado. Conta para mim aí, por favor. São 2. Empatou, então, incompatibilidade da Conscienciologia com técnica tertuliária. Então, levante a mão quem vota em incompatibilidade da Conscienciologia. E agora, técnica tertuliária. Pessoal, foi eleito incompatibilidade da Conscienciologia com 11 votos. Amanhã, obrigada a todos. Boa tarde.